Sejam bem-vindos, é mais um IELCast, é do Piauí para o mundo. E aí, Kilson, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus, vamos que vamos, porque essa quarta temporada está demais. Agradecer demais aos mais de 100 mil inscritos no YouTube. Essa semana a gente comemora a nossa plaquinha. A todo o engajamento no Instagram, TikTok, Kawaii, em todas as plataformas. Hoje, graças a Deus, batendo a meta aí de mais de 1 milhão de pessoas no Facebook todos os meses. Muito feliz com tudo que está acontecendo. Obrigado pela audiência. Primeiro, de cara, te pedir para dar um like, papoca aquele like. Se inscreva no canal, é muito importante para que o YouTube receba, que o YouTube entenda que você quer conversar com a gente, né, Kilson? É verdade, já sabe como é que a gente vem, né? Heron. Heron veste o homem atual. Você encontra Heron no Piauí, Maranhão e Tocantins nas lojas exclusivamente Noroeste. Aliás, se você consome qualquer um desses produtos atrás aqui, nos ajudam a fazer o IELCast. Por favor, se você consome a internet e a G3, se você vai fazer aquela fezinha no seu time de coração... Esportes da Sorte. Que é nacional e está com a gente aqui no IELCast. A gente está muito feliz. Gráfica GSJ, enfim, todo mundo com a gente aqui já há quase 3 anos no IELCast. Muito feliz com tudo que está acontecendo. Hoje, um bate-papo é muito legal. Eu acho que é muito atual também. Porque falar sobre jornais impressos, alguns acabaram, outros se reinventaram. Falar sobre o digital, sobre o marketing político, tudo isso é muito atual e muito importante entender e descobrir mais sobre isso. E a gente vai falar com um craque. E ele conseguiu trabalhar com vertentes diferentes políticas, o que é muito bacana, que hoje é meio quase que impossível. Vamos receber com muito carinho o coordenador de comunicação do estado do Piauí, Mussolini Guedes. Seja bem-vindo, Até que fim você veio. É isso aí, boa tarde, Elson, boa tarde, Kilson, boa tarde a todos. Aqui é diferente, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. É isso, mas estamos aqui à disposição. Muito obrigado pela... Satisfação estar aqui, né? Finalmente deu certo. Um tempinho aí na agenda. Mas para bater um papo sobre coisas interessantes no marketing político, acho que é bem interessante. Sim. Essa mudança do que vem acontecendo. Mas a gente começa esse papo, eu queria entender um pouco, Mussolini. Quem é Mussolini Marques de Souza Guedes? Ele é filho de quem? É pai de quem? É esposo de quem? Então, filho de Francisco Guedes de Souza, era trabalhador da roça, virou prefeito. Uma pessoa muito inteligente, muito sábia. Da roça à prefeitura? Da roça à prefeitura. Praticamente não sabia ler nem escrever, né? Aprendeu, lógico, por ofício mesmo e tal. E virou prefeito de Várzea Grande. Em 1976 ele foi eleito. Chapa única, depois de concorrer três eleições. Aí, tipo assim, eram 2 grupos políticos. Ele se uniram ao grupo dominante lá e colocaram ele como prefeito. Ele foi eleito prefeito. 76 foi prefeito de 77 até 82. Era 6 anos naquela época, de Várzea Grande. E terminou o mandato, ele voltou para a roça. Foi lá trabalhar na roça. Sério? Barra da Alcântara. Nesse tempo, Barra era povoado. Depois a gente emancipou, em 93, quando o Piauí passou de 118 municípios para 200 e poucos. Foi na época do Monsanto, né? Não, Foi, não? Freitas Neto. Freitas Neto, né? Isso, e aí a gente emancipou a Barra, virou Barra da Alcântara, que hoje é a cidade de Barra da Alcântara. Ele estava lá de volta à roça, né? Tal. E se preparando para ser candidato a prefeito em 96, que foi a primeira eleição. Morreu em 95, faltando 1 ano para a eleição. Minha irmã foi candidata a prefeita e foi eleita com 85% dos votos. Caramba, que história louca. A filha, a minha irmã mais velha, que tinha sido vereadora em Várzea Grande, Ivonete Guedes. E papai, né? E de Maria de Jesus Marques, dona de casa. Como todas as, né? Aquela figura muito sábia hoje, 87 anos. Lúcida total, inteligente, sábia, enfim. Criou 12 filhos. 12? 13, um infelizmente faleceu pequenininho ainda, mas ela criou 12 filhos. Eu imagino... Ela com o papai, né? Mas eu imagino quando... Em 95 eles já tinham quantos e quantos mais velhos? 95. Quando seu pai faleceu? Não, já tinha... Quase todos já eram criados? Já todos já eram criados.
acho que tinha um de 7 anos, 8 anos. O resto já era tudo grandinho. Era tudo grande já. Já eram todos E grandes. qual era, tipo assim... O mais novo, Tu era o mais velho deixa lá? eu ver. Não, eu sou o sétimo. Eu sou bem um do meio. 13, eu sou o sétimo. A mais nova tinha 13 anos. 12, Mas, 14 Mussolini, anos. naquela época, tua mãe ou teu pai que era mais durão assim quanto a estudo, ou quem é que dava mais exemplo, ou quem é que mais cobrava? Como era aquela convivência? Mamãe era mais dura. Papai, assim, ele encaminhava, né? Ele tinha a percepção da importância da educação, do estudo, da leitura, e ele encaminhava. E mamãe cobrava, tá? Por exemplo, a gente morava no interior, distante de 50 quilômetros de Valença. Era 20 quilômetros de Várzea Grande e 50 de Valença. Mas não tinha escola em Várzea Grande, né? Aí ele botou a gente em Valença com 5 anos, 6 anos. Nós, minhas 4 irmãos, para estudar em Valença. Né? Saía todo dia ou não? Morava lá? Morava lá e estudava lá. Então, papai tinha aquela percepção da importância da educação para os filhos. E ele dizia, olha, vocês vão estudar para vocês não serem o que eu sou, o que nós somos aqui. E fez isso. Então, aí mamãe cobrava. Ela acompanhava, dava a cobrança a pressão, digamos assim. Esse exemplo de roça mesmo, esse exemplo de cuidar da família. Tu lembra muito da rotina dele? Lembro, papai era assim, ele trabalhava de roça e trabalhava como agrimensor. Não tinha formação nenhuma, técnica nenhuma, né, de curso. Mas ele sabia, por aprendizado mesmo, de medir terra. Então ele viajava o Piauí todo naquela época, medindo terra. Que loucura, né? Medindo terra. Depois, já muito tempo depois, está trabalhando aqui no Diário do Povo e o pessoal, Eulálio Damásio, lembrando, teu pai eu conheci lá em São Félix, medindo nossas terras lá e tal. Ele passava de 15 dias, de 20 dias no interior viajando, medindo terra e na roça, trabalhando mesmo na roça. Aí quer dizer, conseguiu o mínimo, era uma liderança, era um cara muito calmo, muito tranquilo na dele e tal. E aí ele conseguiu, não sei como, essa liderança de juntar pessoas em torno dele. Pois é, que acabou levando ele a chapa única no município. A uma chapa única. Tu se recorda desse dia? Rapaz, eu recordo das derrotas. Da vitória, não. Eu recordo mais da derrota, porque o pessoal diz, lógico, política sempre tem essas coisas, né? Que ele foi candidato em 70, acho que 72 também teve, 74. Eu lembro de uma que a gente estava lá, a casa era assim na estrada e tinha um alpendre, né, coisa e tal. E aí teve uma situação que o pessoal passou, né, e jogou os foguetes dentro da casa, do alpendre. Dentro do alpendre lá. Aí a gente, menino, vai lá, vai pegar, né, o foguete chega, espalha, para, né, aí esfria e tudo. E a gente, menino, vai lá pegar. Aí mamãe disse, não, menino, não pegue não, isso aí é desses não sei o que da oposição e tal. Depois eu entendi que era comemoração deles pela vitória deles. E a derrota nossa, né? Isso eu lembro bem. E aí depois vem aquela coisa, o pessoal começa a se aproximar, começa a vir. Eu lembro de uma situação que o pessoal de Várzea Grande veio lá em casa para fechar o acordo que selaria a eleição de 76. Lá em casa, lá na sala, veio a liderança política maior, veio a pessoa que foi o vice-prefeito, indicado por eles, e aí selou o acordo lá nesse dia para o menino ali. Depois eu vinha saber que era. Mas assim, eles vieram até nós para, não, achei que você é o candidato. Candidato único, chapa única e tal. E ele foi eleito, né? Eram 7 vereadores, ele tinha só um. Ou seja, apanhava todo dia. E política no interior é muito de time, né? É tipo Flamengo, São Paulo, Vasco e Flamengo, é um negócio doido. Nesse caminhar, quando é que você começa a se desgrudar um pouco mais ali do pai e da mãe, começa a entender que a comunicação ainda não, mas que a educação ia virar a sua vida mesmo? Assim? Não, aí sim, a gente foi para Valença, 74, 75, 76,
ele é eleito, aí a gente se muda para Várzea Grande, né? Família toda se muda para Várzea Grande, vamos estudar em Várzea Grande, ele já como prefeito. E em 78 ele decide botar nós aqui em Teresina para estudar. 79, inicialmente eu e minha irmã. Mas porque tu tinha aptidão, demonstrava isso? Porque eu gostava de ler, eu lia muito. Lia tudo. Incansavelmente. Naquele tempo chegaram lá no interior aquelas bibliotecas públicas. E papai montou uma biblioteca lá em Várzea Grande. Eu lembro da inauguração dessa biblioteca. Ficava assim, a casa nossa aqui, e tinha uma praça, tipo uns 200 metros para lá, que era uma área aberta, dava pra gente ver. Da casa nossa, dava pra gente ver lá o prédiozinho lá da biblioteca. E eu ia muito lá e pegava muito livro. E lia, né? Lia muito mesmo. A gente fazia disputa de leitura, de quem lia mais. Chegava ali, quantos livros assim? Não, eu li livro em 2 horas e meia. O Menino do Dedo Verde, Maurice Druon. É um francês, mas é o Menino do Dedo Verde. E eu li esse livro, comecei 11h30, terminei 1h30, 2 horas terminei o livro. Quantas páginas? Disputando com uma colega nossa lá da Várzea Grande. E aí foi despertando. E aí, a página, acho que uns 150 páginas. Era um livro, mas era fácil de ler, era um livro infantil, né? E era fácil de ler, era rápido de ler o livro. E aí lia muito. Aí ele percebeu, tá? Aí me botou para Teresina, eu e minha irmã, mais velha. A gente veio para cá em 79, quando foi 1980, aí vieram mais 2. Aí depois vieram os outros. Morar onde? Em 79 eu morei num hotel ali na Paissandu. Tipo pensão? Pensão, era um hotel. Hotel pensão. Hotel pensão, isso. Só os dois? Hotel Bom Ar, acho que era Bom Ar. Só nós dois. Você tinha quantos anos? Eu tinha 7 anos, 8 anos. Caramba, Não. Tinha 9 anos já, 10 anos. Tinha 10 anos. Mas era uma criança. Era, 10 anos, era. 10. E aí, depois, 80, aí ele comprou uma casa no Saci, a gente foi morar lá. Vieram mais 2 irmãos, vieram 4. Aí depois ficaram vindo os outros. E todos com o intuito absoluto de estudar? Só para estudar. Somente para estudar. Ficaram lá os 2 ou 3 que eram mais velhos, que não tinha mais, né? Depois minha irmã veio também. Enfim, acabou vindo todo mundo aqui para Teresina. Menos um que ficou lá porque gostava da roça, então não tinha muito, que é o Zé Carlos, né? Ainda está lá ainda. E aí foi assim. Aí ele terminou o mandato de prefeito, 82, voltou para a roça, para o interior, e foi trabalhar na roça. E não quis frequentar muito? Não, não é nem que... ele vinha para cá, ele vinha de vez em quando, mas o ambiente dele era lá. Era o interior mesmo, aquela coisa de... Eu gostava de lá, ele tinha... Ele era meio frião, assim? Ele perguntava alguma coisa? Rapaz, era aquela criação... Por isso que eu tô perguntando se era eu te amo nunca, né? Nunca. Era aquela coisa bem conservadora, bem tradicional, aquela formação muito... E ele era muito sério, né, e tudo, então não tinha muita... Tinha as brigas, de vez em quando e tal. Briga assim, cobrança, tal. Resultado sobre isso? Era, mas a cobrança era maior da mamãe. A mamãe era mais dura. Caxias. Ainda Obviamente, um dos principais fatores da comunicação é a leitura. Né? Mas não basta só isso. Você tem que ter aptidão de escrever, de ouvir, de contar histórias, enfim. Uhum. Quando é que isso começa a permear a sua vida? Quando é que desperta esse lado? E isso é curioso, porque eu nunca pensei, na verdade eu entrei em comunicação, jornalismo, sem saber o que era exatamente comunicação. E aí vem uma curiosidade que eu vou falar aqui em primeiríssima mão para ti. Na verdade, eu sempre gostei muito de matemática. Eu tinha facilidade com matemática. Sempre gostei de números. Na escola, no ensino colegial naquele tempo, tinha muita facilidade com matemática. Eu era aquele aluno que, quando ninguém resolvia, aí o professor chamava no quadro, bora aqui, Mussolini, vem cá, resolve essa questão aqui. E multiplicação, divisão, essas coisas, sempre eu tinha facilidade. Exato, tinha facilidade de estudar matemática. Meu pai queria que a gente fizesse direito, que alguém fizesse direito, né? Logicamente, naturalmente, que pela necessidade que ele tinha como político de um advogado, que ele falava isso mesmo e tinha,
Então ele dizia assim, e ele me estimulou a fazer direito. Estudei em escola pública, fiz edificações na escola técnica, né? Mas sempre estudou escola pública? Sempre escola pública, sempre escola pública. E fiz o teste quando eu terminei o colegial, fiz o teste da escola técnica e passei para edificações. Também na área mais para matemática. E aí fui fazer, chegou o momento de fazer o vestibular e ele direito. Aí eu não estava preparado para passar para direito. Não tinha a menor condição. Aí pensei, não, vou fazer matemática, que era o que eu gostava, que eu tinha facilidade e tal. E pronto. A minha ideia era fazer matemática. Alguns dias antes da inscrição, eu encontro no ônibus um colega nosso que estava fazendo comunicação, lá de Várzea Grande, que é jornalista, Salomão Sobrinho. Salomão Sobrinho. Sim. Encontrei ele no ônibus, né, e ele... E aí, você vai fazer o quê? Ele disse, para fazer matemática. E tô fazendo comunicação. O que é comunicação? Comunicação é escrever, é ler, não sei o quê e tal. Aí eu disse, rapaz, eu gosto de ler. Já você lê e você vai criando aquelas coisas tudo. Tá aí. Eu vou fazer. Decidi fazer comunicação. Tanto é que eu fiz comunicação, o vestibular para comunicação, jornalismo, e não avisei para ninguém. No dia que saiu o resultado, eu estava no interior. Eu estava no interior, né? Lá na Chapadinha, no interior da gente lá. E o pessoal aqui esperou a relação, que a relação era no rádio, no curso de matemática, e não viu meu nome, então... Não passou, não? Não passou. Quando foi lá no final, já no final do dia, eu acho que o vestibular saiu meio-dia, no final da manhã, alguém avisou para o pessoal que eu tinha passado. Um colega nosso também, que tinha feito para comunicação, amigo meu lá do Saci, e tinha passado também, e ele disse, olha... O Mussolini passou. Ele disse, não, passou não, a gente acompanhou. Não, passou, ele passou, foi para comunicação. Aí o pessoal foi lá me avisar. Aí qual foi a sensação na hora de... Rapaz, aquela coisa, ele não... Aquela fez uma festa, comprou cerveja e tudo, ele fez aquela... Fez o H naquela época, né? Aquela comemoração básica. Fomos na Barra, no interior, sabe, na cidade, meu no filho povoado. passou, ó. Exatamente, compramos cerveja, trouxemos lá aquela Raspar coisa. a cabeça, aquela coisa. Não teve isso, não teve essa... Mas ele ficou feliz, mas não tão quanto se eu tivesse passado para direito. Até porque nem eu sabia que era comunicação mesmo, que era ser comunicação, imagina ele, né? Mas aí ficou aquela coisa, não, eu faço agora, começo, depois eu faço para direito. E foi fazendo? Aí fui fazendo, fiz mais uma vez vestibular para direito, não passei, e já estava no curso. Por acaso, eu já estava trabalhando, porque antes de entrar no curso eu comecei a trabalhar, porque eu entrei assim, eu passei para segundo semestre de 86, não começou porque teve greve, e eu comecei a trabalhar. Antes Antes de começar, Qual foi o primeiro trampo lá, o primeiro trabalho? Fui redator de uma agência de publicidade. Redigindo texto, escrevendo texto. E como é que foi o teste? Por que eu fui chamado nessa época? Porque eu escrevia para jornal já. Eu escrevia muita matéria sobre música, sobre livro, literatura. Escrevia artigo. Mas chegava e oferecia ao jornal? Disse, olha, eu fiz um artigo... Jornal da Manhã. Eu lembro que Jornal da Manhã eu publicava matéria lá. E tinha um pessoal do Jornal da Manhã que era Kenar Cruel, o Ramsés Ramos, na época. E alguém me indicou para a Convence. E aí eu fui lá, fiz o teste. Não, a gente quer para revisar texto, editar, não sei o que e tal. E eu fiquei lá, trabalhei lá como redator publicitário. Como redator. Não era bem redator publicitário, era redator de matéria para jornal, que eles faziam um jornalzinho lá da Cepisa, antiga Cepisa. E aí eu era o cara que escrevia esse jornalzinho, essas matérias. Muito de bastidores. Muito de bastidores, sem conhecimento nenhum, sem nada e tudo. Eu lembro que eu estudava na escola técnica e aí eu escrevi um artigo para uma revista nacional, Visão, né? Sim. Essa coisa que a gente vai resgatando.
E aí foi publicado um artigo meu na revista Visão. E eu assinei, antes de entrar no curso, eu assinei não como estudante de edificações, que eu era nessa época. Eu estudei como estudante de jornalismo. E não tinha entrado na faculdade. E não estava. Aí, quando eu cheguei na universidade, depois já no primeiro semestre, aí todo mundo, a gente viu aqui, que diabo esse doido aqui que não... nem aqui não tá. E tinha mandado e conseguido emplacar o artigo. Emplaquei o artigo, publiquei lá o artigo. Deu satisfação? Aquele momento você disse, não, é isso que eu quero para... Naquele momento, sim. Eu escrevia lá, quando papai saiu da prefeitura, e aí entrou a oposição ganhou, né? E eu escrevia no jornal Dia. Essa coisa com o jornal, relação ao jornal Dia é muito antiga. E eu escrevia a carta e publicava, mandava para o jornal Dia. E o jornal Dia publicava. Eu criticando a administração, não sei o que, aquelas coisas de adolescente e tal. Então tinha essa facilidade com a escrita, sabe? Com a construção textual. E foi quando eu entrei no curso, eu já sabia exatamente o que eu queria fazer, que era redigir, redator, escrever artigo, escrever matéria. E no decorrer do Foi assim, foi natural. O que eu estranhei foi a questão da teoria, porque para mim eu sou muito prático, né? Eu não tenho paciência ou disciplina para estudar a teoria, aquelas... Por exemplo, hoje, com a experiência que você tem, né? Com as graduações que você conquistou, quando você olha, por exemplo, para a não obrigatoriedade de ter o diploma, né, de jornalismo para exercer o jornalismo, foi assertivo ou não? A decisão? A decisão aí envolve duas questões, né? A questão do direito da profissão, do espaço, do mercado, e a questão da habilidade, da capacidade de você comunicar aquilo que você quer. Como eu sempre fui muito prático, sempre fui muito de fazer as coisas, eu não sei se essa obrigatoriedade ela é necessária para exercício da função, até porque hoje está muito, qualquer pessoa é comunicador, né? Todo mundo é comunicador. Com essa transformação que a comunicação passou, eu acho que não faz mais sentido você reservar o espaço para... Não, só entra se tiver o diploma. Eu não sei até que ponto... Tipo uma reserva de mercado ali. Eu não sei se eu acredito muito nisso, não. Não sei se o diploma... Eu tenho certeza que só o diploma não... Mas cabe hoje uma capacitação mais forte, né? Eu acho que cabe uma capacitação mais forte, uma técnica mais apurada, mais conhecimento, sempre responsabilidade, né? Sempre responsabilidade com o que você comunica, com o que você faz, com o que você... O que eu acho que falta é que a necessidade é isso, é responsabilidade e conhecimento no sentido de transmitir o tamanho da tua responsabilidade como comunicador. Tipo uma regulação. Sempre. Uma regulação. Uma regulação. Tu é favorável? Para redes sociais é necessária a regulação, regulamentação das redes sociais, sem dúvida nenhuma. Porque você joga aí a questão da liberdade de expressão, mas liberdade de expressão ela não pressupõe determinadas posturas ou determinadas atitudes que atingem os outros e causam danos sérios ao outro. A comunicação, o jornalismo e a comunicação como um todo são meios muito... E o pior que a gente vê hoje, assim, muitos jornalistas que se intitulam defensores de determinadas causas ou de determinados espaços ou lados, muitas vezes fazendo algumas apurações sequer com fontes, provas, e se resguardando no direito da... Eu tenho a minha fonte e posso guardar sobre isso. Isso é muito em prol da não regulação? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas se valem da questão do direito à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, para justificar a postura... Mas, assim, tem que ter uma regulamentação, tem que ter uma regulação, tem que ter um certo controle para você também ser responsabilizado por aquilo que você comunica, por aquilo que você informa e pelos eventuais danos que tua informação possa causar. Então não é parada de vou calar tua boca, você só vai poder falar até aqui, porque... Não é questão de censura ou de pré-censura ou, enfim, censura prévia. Eu acho que é mais responsabilização mesmo. Tu já vê esses ciclos?
Já demais. Na universidade, o bom da universidade foi que ela trabalhou muito isso, o curso, né? Comunicação. Ela trabalhou muito isso, a questão do tamanho da tua responsabilidade como jornalista, como comunicador. A história de ouvir os dois lados, ela é um procedimento padrão ou um procedimento corriqueiro, mas ela tem um sentido de que você precisa equilibrar as coisas. Não é questão puramente de ouvir os dois lados. É você colocar os dois lados dentro de uma forma que possa ser entendido. Tu pode emitir uma opinião, puxar emitir teu parecer sobre uma coisa, mas tu tem o dever, como jornalista, como comunicador, de dizer, olha, a outra versão é essa. O leitor, o ouvinte ou o telespectador que tira a conclusão do que é certo ou do que é errado. Ou pelo menos do que para ele parece certo ou parece errado. O que não pode é você usar o teu canal de comunicação, isso aqui eu acho, para causar dano a pessoas, ou causar danos a comunidades. Assassinatos de reputação, né? Assassinato de reputação, e isso gerar outros danos maiores, sem que isso possa ter algum tipo de responsabilização. Porque a comunicação é muito forte. É o quarto poder, Você sabe o quanto comunicação, você se comunica bem, que tem essa habilidade, né, de dizer as coisas com muita ênfase, com muita precisão, com muita clareza, com muito impacto. A influência que uma comunicação bem feita pode ter para o bem e para o mal, é uma coisa extraordinária. Por isso que eu acho que é preciso essa regulamentação, essa regulação, porque tudo que você vê aqui, ela te causa algum tipo de euforia, dano, enfim. para você e para sua comunidade, né? Sim, sem dúvida. Você acredita que esse impacto para o bem e para o mal, quando se ouve dizer que a vacina vai te transformar em jacaré, isso causou... Qual foi o impacto de tudo isso numa fala? Aí tem duas coisas, de o que falou e quem falou, né? Porque uma coisa é eu dizer que... Vai virar... Se não tem autoridade sobre isso... Exato, não tem. Eu posso emitir uma opinião e as pessoas... E certamente se eu falar, muita gente vai... É possível que muita gente leve a sério, acredite. Mas você imagina uma pessoa instituída da autoridade governamental dizer isso. Não é uma pessoa que está dizendo, é uma autoridade, é governo que está dizendo, é uma instituição que está dizendo, e o dano que isso pode ter causado não, certamente causou, é muito grande. E as pessoas acreditam. Acreditam porque elas seguem líderes, né? A gente parece que a gente desde o início, desde a infância, a gente é treinado para seguir líderes ou ser seguido. Se você não conduzir você é conduzido. Então, a maioria, muita gente, e isso certamente no período da pandemia causou danos muito sérios. O exemplo arrasta em todos os aspectos, né? Para o bem ou para o mal. Todos os aspectos. E, infelizmente, muitas vezes, a gente tem visto que arrasta muito mais para o mal do que para o bem. Para disseminar o bem demora, mas para o mal... Para o mal é rápido. Ô, Mussolini, uma outra situação também, a gente já vê na Europa e aqui mesmo no Brasil, alguns cursos terem aí a duração de 2 anos, 2 anos e meio, para que o cidadão vá logo para o mercado de trabalho. Você acredita que o curso de jornalismo, se fosse em 1 ano e meio, 2 anos, toda essa situação, nós colocaríamos aí profissionais melhores? Não, eu não diria, eu não colocaria responsável sobre o curso, eu acho que é mais a formação mesmo, formação de casa, formação, a base, educação, caráter, família, essas coisas básicas que você tem. Mas uma reestruturação do curso? Nesse momento, certamente, a reestruturação do curso. Eu não sei como é que está a grade curricular, não tenho essa... Mas assim, para a formação técnica, é preciso um preparo maior no sentido de informação, de conhecimento, de escrever, de ensinar mesmo a escrever, muito embora... Quando tu leu as coisas assim... Enfim...
Mas tu fica assim, pô, como é que passou isso aqui? Enfim, a gente vê todas as profissões têm, Não, tem, óbvio que tem tem. os bons e tem os maus, Não, né? tô falando é porque assim, hoje cada um é bom no que faz, assim, que se propõe a fazer, agora, né? agora, Yeltsin e Kilson, tem uma coisa. Eu trabalhei com pessoas que eram geniais na fala e na criatividade. E que não escreviam nada. Não escreviam É nada. bem isso mesmo. Assim como tem gente que é genial na escrita, escreve super bem, e na fala, por exemplo, eu reconheço que eu escrevo relativamente bem, eu tenho facilidade de escrever, alguma facilidade, né? Não tenho também essa. Aham, tá. Moço, mas para falar, bota o microfone aqui na frente, é uma loucura. É cada um. As ideias bagunçam, é diferente, então você não. Mas É bem isso mesmo, sabia? Assim, eu se colocar para falar aqui uma hora o Kilson, a gente fala. Para escrever é uma onda, eu não consigo colocar no papel o que eu... Pois é um esforço danado. Para gravar um vídeo, moço, é um esforço danado. E É agora sério. você tá mais digital do que nunca. E agora essa necessidade de ser digital, entendeu? Eu que sempre me escondi literalmente atrás do computador, né? Atrás do papel ali, Da máquina de da escrever. máquina de escrever. Então agora nessa transformação da comunicação você tem que sair de trás do computador para frente das câmeras, Assim, do celular. é muito louco. Eu ouso dizer assim que você tem 3 momentos políticos bem importantes na sua vida. O do seu pai, um Sim. momento político pontual. Sim. Aí tem a sua história com o Silvio Mendes Sim. e a sua história com o Rafael Fonteles. Então, né, uma tríade aí política bem... Interessante, Como é que você chegou a conviver e ser secretário de comunicação do Silvio Mendes? Rapaz, quando eu saí do jornalismo, do curso, eu tinha, se havia uma certeza, era que eu queria ser jornalista mesmo. Ir pra rua, fazer matéria, pegar informação, sabe? Sol na cara. Sol na cara, tal, mergulhei. E aí você não pensa assim no que você vai ganhar, você pensa no que você vai fazer. O que você vai ganhar de retorno é consequência. Pelo menos comigo foi assim. E, enfim, na campanha eu tive uma relação muito próxima assim, como jornalista e fonte, com o Firmino, né? O Firmino, eu tive 2 fontes na vida, no meu tempo mesmo de jornalista batente. Uma delas era o Firmino. O Firmino me dava informação, me ligava, enfim, eu tinha essa... Mas como foi essa relação com ele primeiro? Não sei, Do dia a dia? É porque é o seguinte, eu sempre busquei, toda vez quando eu ia fazer matéria, eu buscava todas as informações, as percepções, eu buscava ir além do fato propriamente dito. E o Firmino era um cara muito inteligente, calado, reservado naquele jeito dele, mas ele tinha umas... Quando ele viu um texto diferente? ele tinha assim, e ele me ajudava com informações, com dados, com interpretação, com contextualização, né? E acho que eu aproveitei isso que eu botava nas minhas matérias. Eu procurava extrair dele algumas coisas que além do prefeito. Aí ele era prefeito, ele lançou o Silvio em 2004, né? 2004, candidato. Eu era editor do jornal O Dia, não tinha nenhuma. Pretensão Nunca pensei em ser secretário de comunicação e sair do jornal para nunca. Aí eu tinha um contato com o Silvio porque eu fazia muita matéria também com o Silvio, né? Ele presidente da Fundação Municipal de Saúde, eu fazia matéria com ele. Ele já conhecia também, né? Já conhecia e tudo, e ele via me perguntar o que eu achava da campanha e tal. Enfim, foi eleito. E um belo dia ele foi e me ligou, estava em Salvador, ele me ligou perguntando se eu queria ser secretário dele. Aí eu disse, rapaz, não tenho essa... Não, pense aí, quando você voltar, você me procura que a gente... Já de comunicação de cara, né? Isso, que a gente conversa. Aí eu voltei de Salvador, fui encontrar com ele já nem perguntou. Apresentou. Não, você é o secretário de comunicação. Aí eu, tá bom. Enfim, foi uma questão muito técnica. Foi um trabalho assim, eu considero Fui lá, fiquei 2 anos, saí,
Não sei, acho que não fiz muita coisa também, porque... Foi um processo de aprendizado? Pois, Uma coisa é você muito lidar com o jornal e aprendizado. outra coisa é você lidar com os Muito, veículos de comunicação. totalmente diferente, com uma relação completamente diferente, né? Eu era jornalista mesmo, eu era editor de jornal, Aí não trabalhar tinha com nada... gestão é outra Com coisa. gestão é outra coisa. Fiquei 2 anos. Aí saí, voltei pro jornal. Ainda voltou pro jornal, né? Voltei pro jornal. Fiz questão de voltar pro jornal, porque era o meu ambiente, né? O habitat É. natural. Fui pra assessoria, mas voltei pro jornal. Voltei pra ser editor de novo do Jornal Dia. E olha que louco. Ligado, aspas, ao PSDB. Carimbado. Carimbado. Era. Carimbado, tucano, né? Como eu estava... Até porque a imprensa, em sua grande maioria, ela é mais esquerda. Não é que é esquerda. Ela é mais de humanas, esquerdo um pouquinho ali pro centro. Exato. E aí voltei para ser editor do Jornal O Dia, né? 2007, 2008. Quando é 2010, ele sai da prefeitura para ser candidato a governador, ele Silvio. E me convida para ser para coordenar, assessorar a campanha. Aí eu vou. Não, tudo bem, vamos lá. Fui, fiz a campanha, perdemos, né? Ele perdeu. E aí eu voltei. Aí eu tinha saído já do jornal, fui pro Diário do Povo. Ser editor executivo do Jornal Diário do Povo. Trabalhar com Zósimo Tavares, que é editor-chefe. Grande Zósimo. E aí voltei pro... Recebeu o convite do grupo Meio Norte? Sim, não. Do Meio Norte, não. Meio Norte trabalhei Quando eu saí... Não, outra coisa. Eu fiz a campanha do Hugo Napoleão em 98. Também como redator ou coordenador? Como repórter. Repórter, né? A campanha dele, do Hugo. Quando eu saí da 98, aí eu fui pro Meio Norte. Fiquei desempregado, fiquei sem emprego. Aí o menino Silvio Leite me chamou para ir pro Meio Norte. Tive uma experiência muito boa na TV Meio Norte. Muito boa mesmo, muito rica. Era outra história. Produtor da Dina Magalhães. Jornal da Tarde. Jornal da Tarde. Muito legal. Aí fui trabalhar como repórter de lá do Meio Norte. Fui trabalhar como repórter do Diário do Povo. Repórter de geral mesmo, repórter. E aí um belo dia o Danilo Damasio, que era disse, mas então não quer dedicação exclusiva não pro Diário? Aí eu disse, pode ser, vamos lá. Aí fui trabalhar só no Diário do Povo. Saí da TV Meio Norte, pedi demissão e fiquei o dia todo. Aí foi a época que eu mergulhei mesmo no jornalismo. Mas político ou não? Geral. No gerundismo mesmo. Geral. Porque é o seguinte... Generalista, no caso. Porque é o seguinte, política, você cobria a Assembleia, TRE, não sei o que e tal, Câmara e tal. E eu não queria só isso. Eu queria... Aí eu disse, não, eu quero ficar como repórter geral. Porque eu cobria a Assembleia, no dia que tinha Assembleia bom, eu ia, TRE eu ia, mas eu ia para a Secretaria de Fazenda, para a Secretaria de Administração, eu ia fazer matéria na rua, ia fazer matéria na seca, viajava muito fazendo matéria na seca, né? Sobre seca, sobre pobreza e tal. E aí fiquei nesse período aí, aí virei editor do jornal O Dia em 2002, que foi até 2004, quando o Silvio me chama para ser o secretário, depois editor. O coordenador. Ficou com medo Isso. de ficou carimbado, assim? Porra, agora... Rapaz, e isso aí tem um detalhe porque é um erro interessante. bacana, né? Assim, não é que é bacana, mas é um erro, é um medo. É um risco. É um risco rotineiro, é um medo rotineiro. Quando eu saí da secretaria, eu lembro assim, que teve uma pessoa que disse assim, mais um para ficar pendurado no partido. Pendurado no partido. Que era o PSDB, né? Era assim, era mais um para ir lá pro partido, ficar lá recebendo, ganhando e sem... Aí eu já estava decidido, eu vou voltar para jornal. Não vou ficar em lugar nenhum, não. Vou voltar para jornal fazer o que eu gosto de fazer, Aí por isso que eu voltei pro Jornal O Dia, com Valmir Miranda, ele era o dono do jornal ainda, né? Fui lá ser editor do Jornal O Dia de novo. Aí fiquei mais 2 anos, aí saí para campanha do Silvio de novo, em 2010, e depois voltei pro Diário do Povo para ser repórter, editor executivo. Pois é, mas naquela hora você acha, fiquei carimbado aqui, não trabalho mais com outro grupo, partido de político. Não, eu não me preocupei com isso. Na verdade, eu não pensei nisso.
A minha preocupação era voltar para o mercado. Eu achava assim, que eu voltando era demonstração de que eu não estava Sim. ligado. E era a época bem do boom dos portais, né? Começava os portais, estava começando os portais. Quando eu voltei pro dia 2008, 2008, tava aquela coisa dos portais começando a se movimentar, e a Dá uma surgida comunicação naquilo, né? digital influenciando, já Tu tinha modificando. ideia do que ia ser o digital? Quando eu fui pro Diário do Povo em 2011, aí já estava muito mais, já estava começando a consolidar. Não tinha ideia nenhuma, tinha medo que tomasse de conta, mas era inevitável. E aí você começa, né? Não, eu não vou lutar contra isso. Você tem que se adequar a essa... Vou virar digital. Primeira coisa, vou vender celular lanterninha aqui, vou ver se eu pego o smart. Exato. Aí eu lembro, aí foi tempo do Twitter, começou o Twitter, né? E Tua primeira rede foi o Twitter? foi Twitter. Escrevia bem? Escreve bem? Teve antes qual foi o anterior ao Twitter? Teve Anterior ao Facebook. Orkut. O Orkut. Eu sou Teve da época do Orkut, blogspot.com. Blogspot. Blogspot, Fazia as Teve matérias e botava... Teve o Orkut, mas eu não, acho que não. Aí abri o Twitter em 2010, Facebook 2011. depois. Depois Facebook. Não, Aí Facebook, foi, depois Facebook, Twitter. O Facebook era mais para escrever Ao contrário? coisinhas. Ao contrário, é Twitter, Facebook, é. E o Twitter não, o Twitter dava para você fazer matérias pelo Twitter, né? Eu lembro que eu peguei uma informação do Firmino no Twitter e aí eu transformei ela em matéria e até coloquei, primeira matéria feita via Twitter. Na época, 2011, 2012, acho que 2011. Foi sua. Sim, não, eu digo assim, a primeira matéria minha feita Sim. via Twitter, com o Firmino. Porque ele botou, Repercutiu? Vocês conseguiram pautar, galera? acho que sim, ele botou a informação lá e aí eu fui e perguntei, na coisa eu perguntei, prefeito, e assim, assim, assado. Aí ele respondeu, aí eu fui e transformei Na matéria. em matéria no Diário do Povo. Foi uma convivência bacana com ele? Foi uma conversa boa. O Firmino era muito inteligente, espetacular. Comparável, assim, o Rafael é outro tipo de inteligência, né? O governador. Mas eu comparo muito os dois na capacidade de comunicar. Embora o Firmino fosse retraído, fosse reservado, fosse econômico na fala dele, mas ele conseguia influenciar pela palavra, pela mensagem que ele transmitia. O Rafael já é outro ritmo, né? O Rafael é muito mais... Expansivo, né? Exato. Mas ambos têm uma capacidade extraordinária de conquistar pela mensagem, pela fala. Pela entrega do que fala e do que faz, né? Exato. Os dois parecem muito mesmo nesse aspecto. Como é que chega, por exemplo, você sai aí perde a eleição lá com o Silvio, Sim. volta para o jornal, aí era meio que inimaginável alguém que é carimbado com o PSDB começar, aspas, flertar com um secretário do Partido dos Trabalhadores. Como é que foi esse primeiro flerte, esse primeiro contato com o Rafael? Aí é que tá, é complicado porque eu não sei nem dizer como é que foi, porque eu sempre gostei de escrever, embora eu fosse editor, mas eu sempre escrevia, sempre fiz muita matéria sobre o Cerrado, no tempo que o Cerrado estava começando, 20, 30 anos atrás, e destacando a questão econômica, o impacto econômico, o efeito econômico da produção de grãos no Piauí. Fazia matéria sobre seca, sempre o impacto econômico, qual é o efeito que isso tem. Não sei se alguma vez o Rafael viu isso, o governador viu isso, que era secretário na época de 2015, né? Se ele viu, eu sei que... Aí eu fiz, e algumas vezes, não, acho que não foram muitas, mas algumas vezes, eu entrevistava ele, pegava depoimento dele, como eu pegava com o Firmino. Porque é o seguinte, qual é a minha... Sempre, quando eu tinha uma pessoa que eu achava interessante, que enriqueceria o meu material, perguntava. O Firmino era muito isso, né? E acho que em algum momento o Rafael também, como secretário de Fazenda,
sobre ICMS, eu escrevia sobre ICMS. Por exemplo, você produz 100 toneladas de grãos ou planta em 200 hectares de terra, quanto isso vai dar, né, em produção, em produtividade, e quanto isso vai gerar de receita. E de imposto, né? E de imposto para o Estado. Quanto isso vai ficar para o Estado ou vai ficar para o município? Uhum. Que o impacto no município é terrível, muito grande. E acho que em algum momento eu perguntava a ele sobre isso. Secretaria, aí, qual é o impacto disso e tal? Acho que eu fiz umas 2 entrevistas com ele, acho que no máximo. Isso 2015 até 2018, 2016. Que foi quando o jornal acabou. Jornal Diário do Povo, né? Saí. Te doeu naquele dia? Não, porque naquele tempo o jornal já estava morrendo, já estava, enfim, é uma Agonizando, perda né? muito, já estava. E assim, você não tem como manter uma coisa que... É aquela parada de o cara falar assim, ó, não vai até aqui no mar com um amigo, se você for ali, você vai se afogar. E você foi dizendo, não vai, o jornal veio, assim, o escrito Exato, ficou... não adianta, ficou muito impraticável. Aí quando foi em 2016 eu saí do jornal, fui fazer assessoria no TCE, né? 2018, 2019, o João Henrique Souza é eleito presidente do Sebrae. Era uma outra fonte boa que eu tinha como jornalista. E aí me convida para ir para Brasília, cuidar da comunicação do Sebrae Nacional. Passo importante, né? Passo muito importante. Foi uma decisão assim, tu quer ir? Eu disse, rapaz, vamos lá. Meu nome é pronto. Saí daqui, fui para Brasília, morar em Brasília, assumi o cargo de gerente de marketing do Sebrae Nacional. 2 meses que eu estava lá, eu cheguei lá em fevereiro, quando foi 2 meses, o João Henrique caiu, né? O João Henrique tiraram ele, né? Aquela E você coisa, se preparou tudo para ele. ele tinha sido eleito, escolhido no governo Temer e assumiu, no final do governo Temer, logo entrou o Bolsonaro, e aí O Bolsonaro o derrubou. Bolsonaro tirou ele, o conselho mudou o conselho e tal, elegeu um novo presidente. E eu estava com 2 meses lá, tinha me preparado tudo. Alugou Larguei apartamento, tudo. Aí fiquei 2 meses e, enfim, o cara, Mussolini, sinto muito, mas eu preciso do teu cargo aqui. Beleza. Pô, mas... Rapaz, no dia, exatamente, por incrível que coisa- pareça, no dia que eu saí do Sebrae, foi até o dia 4 de junho de 2019. Não sei por que eu mandei mensagem pro Rafael, né? Tinha contato com ele e mandei mensagem para ele. Aí ele disse, tu tá onde? Eu tô aqui em Brasília. Ele dizendo, né? Tu tá onde? Eu tô aqui em Brasília. Aí ele disse, pois vem aqui no Concefaz. Eu tô aqui no Concefaz. Vem aqui, estamos na reunião. Quando tu chegar, tu me avisa que eu saio. E eu saí do Sebrae, o Sebrae é ali na Asa Sul, pertinho do Ministério da Fazenda, do prédio, onde se reuniu o Concefaz. O Concefaz é o Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados, que estava se organizando, existe desde 99, mas estava se organizando, instituindo formalização, né? Formalizado oficialmente e tal. E o Rafael era o presidente, tinha sido eleito em março e estava nesse processo de organização, de estruturação, sede, equipe e Que é tal. disruptivo isso, né? Exato. E ele sempre muito aquela coisa. Ele sempre vendo à frente, né? Aí fui lá, falei com ele aí, moça, não tá onde? Não, eu tava no Sebrae, saí, vou passar um tempo aqui. Tu vai voltar a Piauí? Não, vou ficar um tempo aqui. Que eu estava escrevendo um livro sobre o Coronel Miranda, a pedido do jornal O Dia, do pessoal do jornal O Dia, do Valmir, da Valcira, do Edgar. E estava com todas as entrevistas feitas, tudo pronto, era só... Redigir. Aí eu disse, não, vou ficar uns 3 meses aqui, vou redigir, escrever o livro, e depois eu vou pensar o que eu vou fazer. Aí ele disse, pô, então tu vem. E ele, Rafael, pô, então tu vem pra cá. Tu vem fazer assessoria aqui do Concefaz. A gente tá montando a estrutura aqui e tal, tu vem pra cá. Te contratou na lata. Exato. Não tu fica não aqui. deu tempo nem de dizer não.
De novo, não deu tempo nem de dizer não. Eu disse, tá bom, beleza. Aí fiquei, de fato, escrevi o livro em 3 meses, 4 meses, e nisso ia, enquanto o Concefaz ia se organizando, se estruturando, eu fazendo contato, relacionamento com a imprensa, tal, Rafael. Tanto que eu fui contratado pelo Concefaz só em outubro. Eu comecei em julho, né, informalmente, mas só fui contratado em outubro porque nesse processo de julho, agosto e setembro foi o processo de organização estruturação do Concefaz. Aí fiquei nessa, aí terminei. Aí começou a alinhar, ficar mais próxima dele. Exato. Aí quando foi outubro, tinha terminado o livro, disse, não, então já estou aqui, estou o Concefaz se estruturando, abraçando a questão da reforma tributária, que foi uma bandeira assim imensa, abraçada pelo Concefaz, pelos secretários de Fazenda dos estados, sob a liderança capitaneada por ele, né? Capitaneada pelo Rafael, menino jovem, cara, assim, fantástico. Foi assim Ô, Mussolini, tu que lidava com os pedidos de entrevistas nacionais, né? Quando vinha um pedido de São Paulo, sei lá, Rio, mais eixo Rio-São Paulo, os caras meio que titubeavam, falavam assim, muito novo esse governador, ele não... Tinha essa... Mas aí o que tinha? Tinha muito interesse da mídia nacional, né, nessa matéria tributária. Tinha o fato de o Concefaz ter se organizado, dos secretários de Fazenda terem se organizado em uma instituição, uma entidade, e ter abraçado isso foi muito importante, porque eles sentiram que ali tinham uma base. Mas a pergunta é essa, vamos dar a pergunta então. Quando ele dava a primeira entrevista... E aí, exatamente, tem aquela coisa. Ele com muita facilidade de comunicação, de falar, muito conhecimento, não titubeava. E a turma gostava disso, os meninos gostavam disso, os repórteres lá da Folha, Estadão, Globo, e ficou mais frequente, Globo News. Aí ficou mais frequente. Sempre que tinha alguma reunião, chovia de gente para entrevistar. E facilitava, porque o Rafael era ele é muito solícito com a imprensa, ele é muito prático, é muito rápido nas respostas, é muito claro e preciso nas respostas dele. Então é o seguinte, não tinha, ele dava tudo pronto. Repórter, moço, você sabe, quanto melhor o entrevistado mais fácil e rico fica o teu trabalho como jornalista, né? Fica muito mais fácil e muito mais porque o repórter geralmente ele pergunta quando tem dúvida. Exato. E aí, o pessoal é muito, muito preparado, né? Então, fluiu bem, conseguiu muito espaço, ele conquistou muito espaço. O Concefaz conquistou uma projeção nacional. Uma relevância muito grande, né? Muito grande. E o tema da reforma agrária, da reforma tributária, foi muito debatido nessa época, né? 2019, 2020. Enfim, foi uma naquela época, depois veio a pandemia, e aí de novo o Rafael liderou o movimento do Concefaz, dos secretários de Fazenda, em defesa de ajuda, de auxílio do governo para as vítimas, para os estados e para a sociedade, para as instituições, para as empresas e tudo. Ele liderou isso dentro do Concefaz. E ali ele ganhou mais um destaque nacional, né? E ali ele ganhou mais destaque nacional, porque era uma reivindicação não só justa, como necessária. Naquele momento, era extremamente necessário que o governo, que a União, ajudasse os estados, né, destinando recursos, destinando dinheiro financeiro para os estados conseguirem, pelo menos, minimizar os impactos, os efeitos negativos da pandemia. E foi o Concefaz, sob a liderança inconteste absoluta do Rafael, que conseguiu. Assim, foi a união dos estados. Tu já olhava naquela época como quem coordenava essa parte de comunicação, um olhar diferente da mídia brasileira para o Rafael? Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Os meninos diziam isso, o pessoal gostava de entrevistar ele, porque, primeiro, não era difícil chegar até ele, né? E, segundo,
ele entregava. Ele entregava proposta, entregava informação, entregava dados e entregava mensagem, causa. Tinha uma coisa muito... não titubeava. Por que que o auxílio emergencial era importante para o país? Por que que era importante para os estados? Por isso. Ele explicava isso com muita clareza. E muito rápido, né? E muito rápido, e justificava. E deu certo. Os estados conseguiram dinheiro, conseguiram recursos, de fato, conseguiram minimizar os efeitos, que seriam terríveis, muito maiores se não fosse aquela ação do Concefaz. Naquela época, quando foi já para caminhar para a eleição, a gente tinha ali o Alisson Bacelar, que era o ex-gestor da tua pasta no governo do estado, que era e é muito próximo do ministro hoje, o Wellington Dias. E tem essa transição ali, meio que entre vocês, né, de um cuidar do outro, que um foi cuidar mais Sim. do Wellington, aí você ficou ali mais no Rafael. De fato, como é que foi o convite para você ser coordenador de comunicação? Aí é que tá, eu fiquei... Ou foi por osmose, assim? Foi ficando? Essas coisas, elas vão acontecendo, né? Eu fiquei em Brasília até 2000, a pré-campanha começou em 2021, né? Toda a preparação, eu tinha consciência, eu acompanhava essa movimentação dele então secretário para ser o candidato, pré-candidato, tanto que houve, enfim, o próprio Piauí, toda aquela movimentação e tal. E eu disse, não, vou ficar em Brasília, eu não vou... Enquanto ele não me chamar, não disser, Mussolini, eu quero você aqui e tal. Aí eu lembro que eu vim aqui em outubro de 2021 e aí eu fui conversar com ele. Ele disse, Rafael, e aí? Como é que ele disse? Não, você tá fazendo o que em Brasília? Pode vir. Pode vir logo. Eu tava no Concefaz, né? Pode vir que a campanha vai começar e tal. Aí eu disse, rapaz, não, larga lá e vem. Aí eu voltei para Brasília, eu vim para passar 15 dias aqui, passei 10 dias, voltei, arrumei a mala lá, conversei com o pessoal do Concefaz e vim embora. Novembro eu estava aqui já na pré-campanha. Já na pré-campanha. E aí pronto. Aí mergulhei na campanha, larguei a mulher lá, deixei. Hoje ela mora lá ou mora aqui? Ela mora aqui, ela veio depois da eleição, porque ela é concursada de lá, né? Por isso a pergunta. Né? E aí depois da eleição, aí, enfim, a gente estabelece duas metas por etapa, né? Uma coisa é a campanha. Depois da campanha... Vamos ver o que vai dar. Aí depois ganhamos, porque primeiro era ganhar, né? Eu só tinha derrotas. Era mesmo. Todas as campanhas que eu tinha antes era derrota. Então eu não sabia o que era vitória. E logo com o Rafael? Logo com o Rafael, né? Então, de alguma forma, tu acha que, veladamente, há algum tipo de preconceito por ter participado da campanha do Silvio? Não, acho que não. Não sei. As pessoas me perguntavam, quando eu vim para cá e assumir a campanha dele, as pessoas às vezes perguntavam, vem cá, como é que... Por que o Rafael te escolheu? Por que ele... Isso eu não sei. Eu sei que acho que preconceito não, é mais essa dúvida, assim, como é que tu tava trabalhando ontem com um e outro hoje? Agora, eu acho que isso mostra a questão técnica, né? Sem isso sombra de dúvidas. Mais do que nunca. Sua relação com o Silvio hoje? Não, depois que eu saí da prefeitura, eu sou assim, eu encerro ciclos, eu não tenho... Não sei se isso é defeito ou se é virtude, mas é ciclos. Depois que eu saí da prefeitura, acabou. Não, porque o que existia não tinha relação nenhuma. O que existia era um técnico, um jornalista que tinha como fonte e tal. Eu saí da prefeitura, acabou também. Encerrou todo tipo de... Tipo de relação pessoal, alguma coisa? Zero, nunca teve. Nunca teve, era o secretário e o prefeito. Ele é bem diferente do Rafael nesse aspecto? Totalmente diferente. O Rafael o governador, né? O Rafael é um cara mais que se mistura. Ele é, digamos assim, o Rafael é um cara humano. É um cara com um coração grande, enorme. Tanto é que as amizades mais próximas dele... São os caras... São os caras lá do Barreto, os Rafa Boys, e são pessoas extremamente humanas. Cara, o Marcelo Noleto, que eu acho que é o cara mais próximo dele,
Moço, é um coração enorme, do tamanho do mundo. É um cara afável mesmo, não é? Tranquilão, né? É. Chico Lucas Então, são pessoas muito humanas, são pessoas assim bem... Mas muito centradas e técnicas, né? Vixe, agora sim, quando se fala em questão de propósito, de vida, de preparo, aí não se discute. Não são políticos. O Rafael não é político, o Rafael é um técnico. É um cara que tem um propósito de vida, que sabe muito bem aonde quer chegar, aonde quer ir, e as pessoas mais próximas dele têm isso também. E o Silvio não era humano, não? Não, o Silvio é outra pegada, é outra formação, é outra geração. Vamos mudar a pergunta. diferente. Ele era mais frio? Acho que sim. O Silvio era mais... É outra geração, é diferente. Não dá para você comparar. São duas pegadas. São gerações diferentes. Por exemplo, o Silvio era o tempo do meu pai. É impossível você comparar meu pai com uma pessoa que... Meu pai que teria hoje quantos? 80 anos, 80 e poucos anos, com uma pessoa de 40 anos. É diferente. O tratar é diferente? O tratar é diferente. A formação é diferente. O ambiente onde cresceu é diferente. Os tempos eram diferentes. Os tempos são outros. Então não dá para comparar. Não é questão de ser mais humano ou menos humano. Mais que um é mais frio, outro mais quente. Não dá. São diferentes, são gerações. Essa geração São modelos diferentes. Essa geração na faixa dos 30, dos 40 anos, Yeldson, por exemplo, eu estou na faixa dos 50, quase 60 já. A formação minha é diferente. Então, a minha forma de ver é diferente. Essa geração mais nova, ela abraça com mais facilidade. Ela se entrega mais rápido. Ela se entrega com mais facilidade. Para eu dar um abraço, embora eu seja... Né, mas para eu abraçar uma pessoa, moço, é difícil, porque um abraço... Você é muito fruto também do que viveu e recebeu no passado. Então, eu sou mais frio. Eu sou muito mais frio. Eu sou muito mais frio do que o Rafael, do que o Marcelo. Mas já falam eu te amo? É difícil também. Cara, a gente não... Caramba, é muito louco, velho. Não, é sério. A gente não foi acostumado a dizer verbalizar eu te amo. isso, né? A gente não foi. A gente não ouviu isso do meu pai e da minha mãe. Essa geração de 50 a mais é muito isso, né? Muito mais. Essa geração de 30, de 40 menos, elas foram mais acostumadas a ouvir e elas dizem mais isso. Então, tem isso também. Agora, aí entra também não só a questão da frieza ou do humanismo, mas também a facilidade na entrega. Mas os netos quebram isso, não quebram? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que a gente chega no momento, Rafael, que tem algumas pautas que eu separei aqui que são fundamentais para mim, que para mim é um divisor. Eu não sei se isso foi proposital, mas eu queria te perguntar sobre isso. Nos últimos governos do Piauí, o anúncio, por exemplo, de secretariado, geralmente, ele era feito por coletivas. Não só de governo, de prefeitura também. Me vem o Rafael e no dia começa a anunciar pelo Twitter. Na minha cabeça, naquele dia, veio muito claro a mensagem, diz assim, eu vou ser digital. O Piauí vai ser digital. Aquilo foi proposital? Foi proposital, foi definido, foi estabelecido, foi decidido por ele de uma forma muito inteligente, porque na campanha, a gente ele trabalhou muito essa questão do digital, da mensagem. Olho no olho, né? Olho no olho, sem interlocutores. Sem intermediário. E aí, quando ele foi eleito, aí ele disse assim, no primeiro anúncio do secretário dele, foi no Twitter, que era o Antônio Luiz, né? Antônio Luiz saindo da Fazenda para a CESAP. Aí ele... Twitter. Ele mesmo que twitta? Alguns sim. Nesse ele passou e a gente tweetou, né? E é essa mensagem, olha, digital. O governo vai ser digital no sentido de aproveitar uma mudança no mundo, uma mudança na sociedade, inovação, tecnologia,
em benefício Mas, do Mussolini, governo. a galera da velha guarda ligou pra gente. Porra, não vai ter coletiva, não vai ter capa, como é que vai ser isso? Porque tu é 50 a mais, né? Sim, tinha que ter, né? É, mas a galera ter uma coletiva. É, mas falou Não informalmente. lembro. Acho que não, acho que sim. Não, cobraram, É né? isso que eu não Perguntaram, certo? Cobraram, Essa dizer, perguntaram. essa é a e tudo. pegada Eu disse, agora. não vai ter. Aí disse, não. Aí eu disse assim, não vai ter. E como é que ele vai anunciar? Aí eu disse, vai ser via redes sociais. Esperem. Cara, Mas tudo de uma vez? Aí eu disse, não sei, talvez metade de uma vez, talvez de um em um. Pois é, porque isso causou um espanto. Mas teve isso mesmo. Teve. Um outro fato que me chama muita atenção agora, que algumas pessoas podem não estar percebendo, mas assim, no meu olhar digital de comunicação, eu estou percebendo esse movimento já tem, acho que quase 6, 7 meses, né? Que aonde ele está aqui e ele propositalmente já vira e fala, cadê minha TV? A TV Rafa, e fala o que quer falar daquela forma, porque ele acaba pautando toda a imprensa. Antes era o inverso, a imprensa pautava. Hoje se pauta a imprensa. É proposital também, Já era na campanha. desde a época. Já era na campanha. Ele dizia, e foi uma das primeiras vezes que eu ouvi isso, né? Eu sou analógico, Agora não é mais. agora estou tentando não ser mais. Mas ele dizia assim, olha, todos nós temos uma TV, cara. Nossa TV é isso aqui. Nosso canal é um celular, né? Ele dizia na campanha isso. Já na campanha. Estimulando que a gente também fizesse muito uso disso, do celular, das redes sociais e tal. Então, não tem a menor dúvida do acerto dele, da convicção dele de que a comunicação, você é o seu veículo. Você é o veículo. Então todo mundo tem, não que a obrigação, mas tem a oportunidade. Tem a oportunidade de se transformar em comunicador e fazer disso uma forma de gestão também. De influenciar para o bem. De influenciar para o bem, de fazer a sua coisa. E isso dentro da gestão pública, eu acho que é fundamental. Embora aí vai depender da habilidade mais ou menos de um ou outro, né? Depende de como você se comunica, né? Exato. Bom, Mussolini, algumas questões ainda curiosas. A gente percebe que hoje, ministro, o ex-governador Wellington Dias, por ser político nato, pudesse fazer a indicação naquele momento do candidato a governo de um político. E, de repente, ele veio com esse nome técnico que foi, na verdade, o Rafael. Na sua avaliação, o que foi determinante para a escolha do hoje governador Rafael Fonteles? Eu não sei, como eu digo assim, como eu sempre fui muito afastado dos... Por exemplo, com o Wellington não tinha contato, não tinha proximidade nenhuma, né? E então o meio, eu não estava no meio. Você não permeava aquele espaço. Não, mas eu acho que o que pesou aí decisivamente para a indicação ou para a escolha do Rafael foi a capacidade de entrega dele. Capacidade de solução, de resolver, cobra muito, de né? fazer. Porque o Rafael, como secretário de Fazenda, ele foi fundamental no segundo governo do Wellington, né? Teve momentos cruciais que precisou da capacidade técnica, da inteligência dele para manter o governo sob um ponto de equilíbrio que em outra situação talvez não tivesse. Então, acho que pesou muito isso. O outro ponto foi a vontade dele, Rafael, a decisão dele. De ser. De ser. Porque, meu amigo, para entrar numa... Maluco. Você tem que ter, primeiro, capacidade, vontade. Você pode até não ter capacidade, mas você tem que ter muita vontade. Ele tinha isso decidido quanto tempo antes? O pessoal disse que ele de estudante, que ele já dizia que queria ser governador, né? Mas dizem também que ele fala que quer ser presidente. E dizem que quando ele aceitou o cargo de ser secretário de Fazenda, eu só disse que ele já entrou com essa... Eu não sei, a gente nunca conversou sobre isso então não posso... Mas assim, o governador Eu fazia a do pergunta Piauí, aonde o Rafael quer chegar. aí é aquela coisa, eu não sei se há na cabeça dele essa Vontade, né?
Mas ele tem preparo? Não é nem vontade, esse propósito, essa decisão de ele... De ir, né? Ou tentar. Agora sim, eu acho que se vir a oportunidade, moço, se aparecer a oportunidade, mas ele abraça ela assim, com todas as unhas, com Ser todos presidente do Brasil. E ele é capacitado para isso? Mas, sem a menor dúvida, moço. Sem a menor dúvida. Olha, assim, eu estou no governo, né? Mas o Piauí tem muita sorte de ter um governador da capacidade do Rafael, do governador que nós temos. Decidido, muito inteligente, extremamente inteligente. O Rafael é muito mais inteligente do que a gente possa... E ele sabe, ele antevê, ele tem uma capacidade de antever as coisas com muita... Só uma dúvida para fechar, eu sei que essa agenda é muito extensa. Tudo é propositivo, da camisa branca, a mudança do tom de conversa, ao jeito de falar, ao time que o cerca, dessa mudada de chave do PT, de um novo PT, de uma nova imagem, como tem sido implementado pelo candidato do PT em Teresina, Fábio Novo, é tudo muito intencional? Na campanha, a mudança de quando ele começou a vestir roupa branca era uma mensagem, né? Era uma ideia. E acho que isso... Qual era a ideia, a mensagem? Era passar aquela coisa da pureza e da facilidade também. Porque o branco, você tem 10 camisas brancas, você não precisa escolher. Você não perde tempo escolhendo qual que vai vestir, né? Você pega e... Mas passar essa ideia, essa mensagem de... Mais leve, de leveza, de paz. O branco tem essa... Assim como o azul também tem, né? Mas, enfim, a equipe é muito acertada. A equipe ele definiu com muita... Cada um no seu canto, cada um com suas atribuições bem definidas. Eu não sei os outros propósitos políticos, mas... Nem precisa falar. O que eu posso dizer é isso. Ele é muito assertivo nas coisas dele. Nas escolhas. Para fechar, vocês acreditam de fato na eleição do pré-candidato Fábio Novo? E como é que tem sido esse trabalho aí? A gente acredita com toda a convicção na eleição dele. Acho que o Fábio é o mais preparado, é que tem o ambiente hoje mais organizado, mais favorável para a campanha, dentro do contexto de campanha, e é seguramente a pessoa que pode dar sequência ou levar para o município, levar para Teresina, finalmente, um ambiente de governabilidade um modelo favorável, de gestão, um modelo de gestão diferente, um ambiente de governabilidade favorável que Teresina precisa. Você pode dizer que nos últimos 20, 30 anos, Teresina sempre foi, a esquerda não, sempre foi dissociada do governo, né? Da gestão. Não tinha um alinhamento. Da gestão estadual e da gestão federal. Pela primeira vez nos últimos 30 anos, 20, 30 anos, Teresina está tendo a oportunidade de ter uma gestão alinhada com o Estado e com o governo federal. E isso a gente pode pensar que não, achar que não, mas isso é importantíssimo para que sejam implementadas as ações e as políticas públicas que possam vir para o município, desde recursos, de projetos, de programas. É um alinhamento, né? É um alinhamento natural. E fora que o Fábio Novo, pessoalmente, até pela formação dele, ele tem toda uma preocupação com a história da gestão, né? E ele tem a pressão também dos grupos que o apoiam, do time que o apoia, a começar pelo próprio governador, né? Que cobra pra caramba. Moço, você não tenha nem dúvida. Não tenha nem dúvida. O Fábio Novo, sendo eleito prefeito, ele vai ser muito demandado no sentido de impor um modelo de gestão. Vai ser bem parecido com o que o Rafael tem montado aqui? Eu não sei se parecido no método, não, digo na intuito, forma. Na resolutividade. No propósito, sim, com toda certeza. No propósito, no objetivo, na definição de metas, sim. Lógico que ele vai fazer diferente, né? Tem cobrado muito. Ele vai fazer diferente, do jeito dele, com a turma dele, com a equipe dele, mas dentro de um projeto que é conjugado, com certeza. Irmão, agradecer por você ter cedido um tempo. Eu sei que a agenda é extensa e um governo com um ano e pouco ainda de gestão tem muitos desafios às vésperas
A gente já tinha marcado, isso tem quase 6 meses, eu acho. Não, vai dar certo próxima semana. Eu acho que para fechar a pergunta é qual o próximo livro que você vai escrever? Não sei. Tem Eu não sei nem se... Mas tem alguma vontade específica de Não escrever tenho, sobre sim. algo que ainda não escreveu? Eu pensaria em escrever sobre a transformação do Piauí. Eu acho que o Piauí está passando por uma transformação radical. Radical. O Piauí, seguramente, o Piauí de daqui a 10 anos é um período muito pouco, daqui a 10, 20 anos, será muito diferente do Piauí que a gente tem hoje. Muito diferente. Economicamente, digitalmente? Economicamente, socialmente, tudo. Econômico e socialmente, principalmente, né? Mas será um outro Piauí. Digitalmente também? O digitalmente, eu acho que ele vai acompanhar, ele é essa escalada. Mas eu acho que o que vai mudar mesmo é em termos econômicos e sociais. O Piauí de daqui a 20, 30 anos, seguramente vai ser muito diferente. Será uma das maiores potências do Brasil? Será, certamente será. Se der certo esse modelo de gestão que o governador Rafael está implementando, se der certo esses projetos, e não tem como não dar certo, tem tudo para dar certo, porque você está falando de economia verde. São pautas mundiais. São pautas mundiais, são demandas globais, né? Sustentabilidade, energias renováveis. Então, todos dizer que o Rafael está preparando o Piauí de hoje para a geração dos nossos filhos? Sem dúvida. Dos nossos netos? Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu gostaria, se talvez, escrever, porque eu atravessei, eu tenho um privilégio, nós temos o privilégio de ter acompanhado essas mudanças de 30 anos para cá, né? A ascensão do PT ao poder foi assim, uma mudança extraordinária para o Brasil e para o Piauí. O governo do Wellington Dias ele fez uma pequena revolução social no Piauí todo. Essa transformação a gente viu, a gente acompanhou, eu acompanhei. Né? As coisas mais simples, como estrada, como alimentação, água, luz, essas coisas fizeram uma transformação radical, muito grande, muito profunda. Mas ela ficou assim, ela não deu um salto. Esse salto está sendo dado agora. Essa transição, você saiu daqui, foi para cá. Estabeleceu aqui, estabilizou aqui. Essa transição, essa mudança, esse salto está começando a ser dado agora. Que ele vai... E ele é mais rápido, né? Ele é mais rápido, e ele é mais intenso, e ele é mais profundo. Então, o efeito dele é muito mais rápido, né? Então, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, seguramente, nossos filhos e nossos netos, eles serão muito mais ricos em termos do que nós ricos de sociedade, de outras culturas, total, de outras convivências, de oportunidades, muito, né? Total. Então, talvez se eu escrever seria sobre isso daqui a um tempo aí, quando dá uma folga, né? Mais uma vez, Mussolini, espero que você tenha gostado da Estação I e tenho orgulho em dizer, e falo para você, que o Piauí tem o maior ecossistema digital do Brasil. Olha aí. E é aqui. Olha aí. Parabéns. Eu tenho orgulho de dizer. E a gente percebe isso, a gente vê isso, tá aqui na TV. Tá na TV, tá na televisão. E seja sempre bem-vindo. Obrigado pelo papo. Cara, a gente vai conversar mais aí sobre outros papos, acho que é interessante. Como tá chegando o processo eleitoral, é muito bom ouvir opiniões diversas sobre determinados assuntos. É bom sempre ter uma discussão saudável sobre tudo, né? Perfeito. Não dá Eu que agradeço o espaço aqui e tudo, a disposição. Gostou do papo? Gostei. Falou mais do que eu imaginava que ia falar. Falei muito mais e espero que foi seja produtivo. À altura. Para vocês. A gente tem uma audiência muito grande da galera noventista, assim, que curtiu a vida ali nos anos 90 e que dá um móvel a esse tipo de papo. Que passa muito pelo cotidiano, né, do que viveu. É verdade. Obrigado, Kilson. Vamos juntos. Para mais um episódio. Obrigado, Mussolini Guedes, aliás. O cara tem um currículo, viu? Mas vale a pena. E, por favor, acesse, assista e compartilhe esse episódio. Isso aí é o Cast do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.